Nem toda força é visível. Algumas não fazem barulho, algumas não se exibem, algumas apenas permanecem. Ser mentalmente intocável não começa com confiança, começa com cansaço. Um cansaço específico, não do corpo, mas de reagir, de se explicar, de se justificar, de se adaptar o tempo todo. Há um ponto em que algo em você para de tentar provar, não por orgulho, mas por exaustão interna. No começo isso parece apatia, depois parece frieza, mas não é, é retração. Existe um silêncio interno que surge quando você já sentiu demais, quando já se importou demais, quando já tentou demais. Esse silêncio não é vazio, é proteção. Você continua vivendo, trabalhando, falando, mas algo muda por dentro. Você começa a perceber o quanto reagia automaticamente. A cada palavra, a cada olhar, a cada julgamento implícito. Você vivia em contato constante com o exterior, e isso custava tudo. Ser mentalmente intocável não é não sentir, é escolher onde sentir. Mas antes dessa escolha existir, vem um período estranho. Você se sente distante, deslocado, menos disponível. Não porque quer, mas porque algo em você precisa de espaço. Você percebe isso nos pequenos detalhes. Já não responde na mesma velocidade, já não explica tanto, já não se envolve como antes, e isso incomoda. Incomoda você, incomoda os outros, porque o mundo espera reação, espera resposta, espera emoção imediata. Quando você não entrega isso, parece estranho, mas por dentro, algo começa a se estabilizar. A mente, antes em alerta constante, começa a reduzir o ritmo, não por decisão consciente, mas porque não aguenta mais viver exposta. Ser intocável começa aí, quando você percebe que nem tudo merece acesso à sua mente. Antes, tudo entrava: opiniões, expectativas, comparações. Cada coisa encontrava espaço, e tudo deixava marca. Agora, algo filtra. Você não se torna duro, se torna seletivo. Mas isso não acontece de forma limpa. Há confusão no início. Você se pergunta se está ficando frio, se está perdendo algo importante, se está se afastando demais, porque ainda existe uma parte sua acostumada a reagir, acostumada a se moldar, a se ajustar, a agradar. Essa parte sente falta do movimento, do drama, da validação, do conflito. Mas outra parte começa a gostar do silêncio. Esse silêncio não é paz completa, é neutralidade. Você começa a notar que muita coisa que te afetava não precisava ter afetado. Não porque não era real, mas porque não era seu. Ser mentalmente intocável não é se fechar para o mundo, é parar de se misturar com tudo. Você ainda escuta, ainda observa, ainda percebe, mas não absorve. No início, isso acontece sem palavras. Você só sente que algo não entra mais. Um comentário passa e não fica. Uma provocação aparece e não se instala. Antes, isso teria te consumido por horas. Agora, desaparece rápido demais. E isso é estranho, porque você passou muito tempo definindo quem você era pela forma como reagia. Se algo não te afetava, parecia que não importava. Agora, o que não te afeta, te preserva. Ser mentalmente intocável é um ajuste interno profundo. Não é arrogância, não é superioridade, é economia. Você começa a entender que sua energia mental é limitada, que gastar tudo reagindo ao mundo te deixa vazio. Então algo em você passa a proteger esse recurso, não com muros, mas com distância interna. Você está presente, mas não exposto. Você participa, mas não se mistura.
E isso muda tudo. No começo, essa distância parece solidão, porque você estava acostumado a se sentir vivo na fricção, na resposta rápida, na defesa, na explicação. Sem isso, fica um espaço estranho, um espaço onde você precisa ficar consigo mesmo, e isso assusta. Mas é nesse espaço que algo começa a se reorganizar. Você percebe quantas batalhas eram desnecessárias, quantos conflitos eram automáticos. Você estava sempre pronto para se posicionar, para provar algo, para mostrar quem era. Agora, isso parece cansativo demais. Ser mentalmente intocável não é vencer discussões, é não entrar nelas, mas não por medo, por clareza. Você começa a perceber que nem toda reação é sinal de força. Muitas eram reflexo de insegurança, reflexo de necessidade, reflexo de antigas feridas. Quando essas feridas param de comandar, a reação perde urgência. Você não precisa mais responder a tudo, e isso cria um novo ritmo interno, mais lento, mais espaçado, menos reativo. A mente, antes tomada por pensamentos repetitivos, começa a ter intervalos de nada. E esse nada é raro. Nesse nada você sente o corpo, sente a respiração, sente o peso interno diminuir. Não desaparecer, diminuir. Ser mentalmente intocável não elimina a dor, elimina ruído. A dor real permanece, mas a dor criada pela interpretação constante perde força. Você começa a diferenciar o que dói do que apenas incomoda, e passa a não reagir a tudo que incomoda. Isso muda sua postura. Você parece mais quieto, mais distante. Alguns dizem que você mudou. E você mudou, mas não da forma que pensam. Você não ficou indiferente, ficou centrado. A diferença é sutil. Você ainda sente empatia, ainda se importa, mas não se deixa atravessar. Antes, qualquer coisa te atravessava. Agora, poucas coisas entram, e só entram se você permitir. Esse é o início da intocabilidade mental. Não é força externa, é fronteira interna. Uma fronteira que não se explica. Você não precisa dizer que não se importa. Você simplesmente não se importa da mesma forma. E isso não é decisão racional. É mudança de estado. Um estado que surge depois de muito desgaste. Depois de perceber que viver reagindo não é viver, é sobreviver. Ser mentalmente intocável é sair do modo de sobrevivência emocional. É parar de se defender de tudo, porque você percebe que não está mais em perigo, ou que se estiver, sabe lidar sem se perder. Isso não te torna invulnerável, te torna menos disponível para o que te enfraquece. Você começa a sentir que sua mente já não é um território aberto. Ela tem limites. E esses limites trazem silêncio. Não um silêncio vazio, um silêncio firme. Esse silêncio não responde, não reage, não se explica. Ele apenas está. E nesse estado, algo começa a se formar. Uma sensação estranha de estar inteiro, mesmo sem euforia. Mesmo sem certeza. Você não precisa mais se defender o tempo todo. E isso por si só já muda tudo. Mas isso ainda não é o fim. Esse é apenas o primeiro movimento, a superfície da mudança. O resto acontece mais fundo, onde a mente aprende a não se confundir com tudo o que passa. Mas isso vem depois. Por enquanto, o que existe é esse afastamento silencioso, esse recolhimento interno, essa escolha invisível de não se expor, e ela ainda não se explica. Ela apenas acontece. Ser mentalmente intocável não significa que nada mais chega. Significa que nada mais fica sem permissão. O que muda não é o mundo, é a forma como ele atravessa você. No início, essa mudança acontece quase sem consciência. Você apenas percebe que algo não reage como antes,
Uma crítica chega e não encontra onde se instalar. Uma expectativa aparece e não cria urgência. Uma opinião tenta te definir e não encontra aderência. Não porque você se fortaleceu externamente, mas porque algo dentro parou de se abrir automaticamente. A mente começa a reconhecer o que é ruído e o que é real. E isso muda tudo. Antes, qualquer estímulo tinha acesso direto ao seu estado interno. Agora, existe um intervalo, pequeno, mas decisivo, entre o que acontece e o que você sente. Esse intervalo é onde a intocabilidade começa a se formar, não como controle rígido, mas como consciência silenciosa. Você percebe que muitas dores não vinham dos fatos, vinham da fusão. Você se misturava com tudo, com a opinião alheia, com o clima do ambiente, com o humor de quem estava por perto. Você absorvia sem perceber, e isso te esvaziava. Ser mentalmente intocável é parar de se confundir com o que não é você, não de forma intelectual, de forma experiencial. Você começa a sentir que existe um centro interno que não precisa reagir. Esse centro não é orgulho, não é indiferença, é estabilidade. Ele não depende do que os outros pensam, do que dizem, do que esperam. Ele simplesmente permanece. No começo, isso gera estranhamento. Você se pergunta se está ficando distante demais, se está perdendo sensibilidade. Mas não está. Você está recuperando limites. Limites que nunca foram claros. Limites emocionais, mentais, internos. Você percebe quantas vezes reagia, não porque queria, mas porque não sabia não reagir. A reação era automática, condicionada. Agora, ela perde velocidade. E quando a reação perde velocidade, você começa a enxergar. Você enxerga o impulso surgindo, a vontade de responder, de se justificar, de se defender, mas você não é arrastado por ela. Você observa. E isso muda a relação. A intocabilidade mental não elimina impulsos, ela impede que eles governem. Você começa a perceber que não precisa provar quem é, nem sustentar imagens, nem corrigir percepções alheias. Isso não traz vitória externa, traz silêncio interno. Um silêncio que não existia quando você vivia se explicando. Esse silêncio não é vazio emocional, é a ausência de ruído desnecessário. Você sente emoções quando elas são reais, mas não se perde nelas. Você sente dor quando ela é sua, mas não carrega dores alheias como se fosse obrigação. A mente começa a se desarmar, não no sentido de baixar defesas para tudo, mas de parar de lutar contra o irrelevante. Você percebe quantas batalhas eram travadas por hábito. Discussões mentais repetidas, cenários imaginários, respostas que nunca seriam ditas. Tudo isso ocupava espaço. Agora, esse espaço começa a se esvaziar. E nesse esvaziamento, algo surge. Clareza. Você entende que ser mentalmente intocável não é se tornar imune à vida. É não permitir que a vida te atravesse sem filtro. Você aprende aos poucos que nem tudo merece resposta, nem tudo merece interpretação, nem tudo merece energia. Essa seleção não é racional, é corporal. Você sente quando algo tenta entrar e decide não abrir, não por medo, mas por integridade. Você começa a sentir o próprio limite interno e respeitá-lo. Isso traz uma sensação estranha, como se você estivesse mais sozinho, mesmo estando com pessoas. Mas não é solidão, é autonomia interna. Você não depende mais do clima externo para se sentir inteiro. Seu estado não oscila com tanta facilidade. Antes, qualquer coisa te deslocava. Agora, poucas coisas têm esse poder. E as que têm são reais, importantes. Essa é a diferença. Ser mentalmente intocável não te torna fechado, te torna preciso. Você se envolve quando vale a pena,
se afasta quando percebe desgaste e não sente culpa por isso, porque entende que sua mente não é um espaço público, ela é um território, e você aprendeu a não permitir invasões constantes. Essa aprendizagem não é rápida, ela acontece depois de muito excesso, depois de se perder várias vezes, depois de se misturar demais. Por isso, a intocabilidade mental não é arrogância, é consequência. Consequência de ter sentido tudo sem filtro por tempo demais. Agora você sente diferente. Sente menos ruído, menos urgência, menos necessidade de resposta. E isso cria algo raro: presença. Você está onde está sem precisar reagir, sem precisar provar, sem precisar se defender. Você apenas está. E esse estado é profundamente estável. Não porque nada te afeta, mas porque você sabe o que deixar afetar. Essa clareza não vem como euforia, vem como reconhecimento. Agora eu entendo. Entendo que força mental não é endurecimento, é discernimento. Entendo que ser intocável não é se isolar, é não se perder. Entendo que o silêncio interno é uma forma de poder que não se mostra, ele apenas sustenta. Você continua vivendo, trabalhando, sentindo, mas algo mudou definitivamente. Você não reage mais a tudo que passa, você não se confunde mais com tudo que surge. A mente aprendeu a permanecer. E essa permanência não depende de controle externo. Ela existe porque você parou de se entregar ao ruído. E mesmo quando o mundo pressiona, algo em você permanece intacto. Não rígido, não fechado, intacto. E essa intocabilidade não precisa ser anunciada. Ela se sente no silêncio, depois que tudo passa.